Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o maior fundo imobiliário de logística do Brasil, que é o HGLG 11. E de cara você vai já pegar a visão da parte fundamentalista no início do vídeo e no final a cereja do bolo desse canal aqui, que é a análise gráfica que eu sempre trago para vocês, para a gente saber o time certo de entrada. E hoje tem um triângulo ascendente, um padrão muito interessante que nós vamos aprender aqui, que é um viés altista ou um viés baixista. Comenta aqui embaixo o que é um triângulo ascendente e se você acha que está vindo uma alta ou está vindo uma baixa nesse fundo. Dá uma olhada no gráfico comigo aqui, beleza? Então vamos lá, HGLG 11. Então vamos lá, HGLG 11, já olhamos de cara aqui que ele é um tiozão, tá aí desde 2010 no mercado, já passou pelo filtro do tempo, então tá tranquilo aí nessa parte. E qual segmento que ele pertence? Ele está no segmento de imóveis industriais e logísticos e ele tem um tipo de gestão ativo. O seu gestor tem liberdade para gerenciar a carteira dele, vender um ativo, comprar outro ativo e por aí vai. Sua liquidez média diária é excelente, hoje está na casa de 5,6 milhões de reais. Preço sobre valor patrimonial dele está em 1,13, ok, está dentro ali do aceitável, está bem próximo do seu valor patrimonial. E uma cota do HGLG 11 hoje está sendo negociada a R$ 167,52. Número de cotistas hoje são 297.812, distribuídos com as cotas de 21.313.000. Dividend yield dele hoje é de 8,24% nos últimos 12 meses e ele teve uma desvalorização nesses últimos 12 meses de 2,46% e no mês atual ele já valorizou 2,15%. E qual que é o objetivo do fundo? O fundo tem como objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda e bens e direitos a eles relacionados, desde que atendam à política de investimentos do fundo. Olhando a composição da receita de locação dele aqui hoje, então a receita potencial dele de 18,516 milhões, perdeu um pouquinho aqui na parte da vacância, 1,2 milhões, 1,2 milhões também perdidos aqui na parte de carência e desconto, depois adiantamento, atrasos, multas de juros também tirou mais uma parte da receita. E aí aqui do lado acaba que fica a receita de locação final, caixa em setembro de 2021, então foi de 12,7 milhões. E aqui embaixo os gloriosos dividendos, os nossos maravilhosos proventos que a gente recebe todo mês dos fundos imobiliários, desde outubro de 2020 a setembro de 2021, quanto que ele pagou por cota. Então lá em outubro de 2020 ele pagou 78 centavos por cota, chegou em dezembro de 2020 a pagar R$ 2,63 e atualmente ele está pagando R$ 1,10 por cota. Olhando a composição do patrimônio líquido da carteira do HGLG 11, como que está a distribuição? 2,3 bilhões de reais estão alocados em imóveis, 374 milhões estão alocados em fundos, outros fundos imobiliários que ele investe, 162 milhões nos CRIs, certificados recebíveis imobiliários, 442 milhões em renda fixa, então ele tem um patrimônio líquido hoje de 3,1 bilhões de reais. Ele é um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, ele é muito grande e muito robusto. E destrinchando um pouco mais os seus ativos imobiliários, a sua distribuição geográfica hoje está em 1, 2, 3, 4, 5 estados brasileiros e são vários ativos que ele tem aqui. Boa parte aqui, 17,2% da porcentagem do valor patrimonial, por exemplo, Volkswagen, lojas americanas tem 10,6%, então são grandes clientes que esse fundo imobiliário tem e aqui está a distribuição bonitinha deles aqui e eu vou deixar o link para você olhar o relatório bonitinho também, completinho e ver cada um desses ativos imobiliários de forma mais detalhada, beleza? Aqui do lado, vencimento dos contratos, boa parte do vencimento dos contratos está para cima de 2024 e 78% do vencimento dos contratos estão acima de 2025, então são contratos de longo prazo ainda.
E embaixo aqui a evolução da vacância física e do aluguel médio mensal por metro quadrado. Então, um dado muito interessante que, olha só, no ano passado, no finalzinho do ano passado, a vacância estava bem alta e teve essa grande diminuição de vacância aqui a partir de maio de 2021. Então, isso é um bom sinal, né? Quando a gente olha para essa crise que a gente está passando, diminuindo a vacância, quer dizer que a economia está voltando a girar aí e isso aí é muito interessante. E agora, olhando a classificação dos setores de atuação do HGLG11, praticamente 80% está alocado em classificação A. Isso aqui é top de linha. Vou deixar esse vídeo aí que vai aparecer na tela aqui agora para você entender melhor o que significa a classificação rate aí dos ativos imobiliários, beleza? Aí você dá uma comparada, dá uma estudada melhor lá com esse fundo imobiliário que está aí do lado. E aqui embaixo vou deixar também na descrição o link do relatório completo do HGLG11 para você estudar de forma mais detalhada cada ativo e ver a classificação de cada um, ver a sua ABL, que é a área bruta locável, a localização de cada ativo, beleza? E aí você toma suas decisões com mais convicção. Entrando na parte gráfica dele aqui agora, olha que interessante. Desde quando ele começou a ser negociado na Bolsa até o atual momento, comparado com o Ibovespa, que é a linha laranja aqui embaixo, e com o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, que é essa linha azul. Então ele teve uma valorização próxima aí de 360% desde lá de 2011 até o atual momento, e olha a diferença de valorização dele com os outros dois índices. Então ele tem uma valorização muito maior do que o Ibovespa e do que o IFIX. E agora entrando na parte que eu mais amo aí desse mercado financeiro, que é a análise gráfica. Eu adoro viajar nos gráficos, adoro estudar livros de análise gráfica e hoje nós vamos aprender o triângulo ascendente. Quem já acompanha aí sabe que quando aparece um padrão interessante, ombro, cabeça, ombro, eu já trouxe lá acho que na ação da VEG, no gráfico da VEG, enfim, vai aparecendo um padrão novo, a gente vai estudando juntos, porque é muito importante você aprender a olhar os gráficos de forma independente e aprender a fazer a sua análise fundamentalista de forma independente e criar a sua estratégia de investimento, que aí você vai longe, você vai conseguir a sua liberdade financeira. Hoje nós vamos estudar juntos aqui o triângulo ascendente. Tá gostando do vídeo? Então, ó, o primeiro quadradinho aqui, triângulo ascendente, que é muito legal esse aqui, e eu trouxe do livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros, do Flávio Lemos. Muito legal o livro, vale a pena você adquirir, tem link aqui na descrição se você quiser. E aqui, esse outro quadrado eu tirei do Análise Técnica Explicada do Marty Pring, sei lá como é que fala. Também é outro livro assim, top de linha para você também aprender tudo sobre análise gráfica. Então, tá um completando o outro aqui. Vamos lá. Primeiramente aqui, triângulo ascendente. Olha só, do livro do Flávio Lemos, o ranking de desempenho geral é muito legal isso aqui, eu adorei isso. Ele traz uma classificação, um ranking lá de desempenho dos padrões gráficos, né? Qual que é o desempenho dele, se ele tem uma taxa de acerto de tantos por cento e por aí vai. Então o ranking dele são 21 padrões gráficos que ele traz no livro e ele está em 12º lugar assim, de taxa de acertos, né? E a taxa de fracasso dele, 13%, a subida média, 35%. Quantos tiveram alguma correção durante o movimento? Durante o movimento do triângulo ascendente, 57%. E quantos triângulos ascendentes atingiram o seu objetivo? A gente vai ver que ele tem um objetivo ali na hora que rompe o triângulo, 75%. Então, é uma taxa de acerto muito boa. A gente tem 75% de chance de acertar aqui agora. Mais para frente a gente vai voltar nesse vídeo para ver se a gente acertou, beleza? E aqui embaixo está mostrando o padrão clássico do triângulo ascendente no livro lá da Análise Técnica Explicada do Marty. Então, olha só, tá muito parecido a gente olhando aqui do lado do HGLG11 no gráfico semanal. Então, o triângulo ascendente, como é que ele funciona? Vem essa linha de tendência de alta aqui ascendente, belezinha, e depois tem essa linha aqui, ó, que vem de encontro aqui, fazendo topos menores aqui, diminuindo a distância de um topo de um fundo até formar esse triângulo bonitinho que aponta para cima aqui. Aqui do lado a gente olha perfeitamente, olha só, igualzinho. Até se você olhar aqui, ó, faz de conta que isso aqui é a queda de março de 2020. Está muito parecido. Aí depois teve essa alta, aí a gente veio aqui, ó, teve essa alta.
depois uma correção, a gente teve essa correção, depois teve uma outra alta, tocou de novo a resistência aqui em cima do triângulo, beleza, aí corrigiu, fez um pequeno topozinho aqui, voltou, corrigiu, fez um pequeno topozinho aqui, voltou, e agora ele está vindo aqui para romper essa resistência aqui em cima. E quando rompe, tem essa projeção aqui que a gente faz. E a projeção seria o quê? Uma linha paralela ao suporte aqui embaixo ascendente, pegando do primeiro topo aqui do triângulo. Então aí eu tracei essa linha paralela para a gente ver, ó, realmente ele bateu aqui no seu objetivo e depois corrigiu, testou de cima como suporte. Então aqui traçando a linha paralela, esse aqui seria basicamente o nosso objetivo, na casa dos R$200. Então teoricamente ele rompendo aqui, ele vai entrar numa alta bem forte, vai ter essa resistência dos 181 aqui, que é o topo histórico dele, para romper, talvez aqui ele tenha uma pequena correção, e depois continue até chegar na casa dos R$200, seria o objetivo aqui. E aqui embaixo, esse triângulo ascendente, ele vem acompanhado de um, ó, quando o triângulo está crescendo, uma diminuição do volume, e a gente percebe que o triângulo está crescendo e está tendo uma certa diminuição do volume. E quando rompe o triângulo, o que acontece? Vem um grande volume logo em seguida. Aqui, ó, quando rompe o triângulo, vem um grande volume logo em seguida. Essas barrinhas aqui é o que eu coloquei, né? A gente está supondo que vai acontecer isso aqui na hora que romper esse triângulo. Então, se tudo der certo, aqui embaixo nós vamos ver no MACD, no índice de força relativa, que está realmente confirmando talvez esse padrão aí. E aqui embaixo, olha só, o MACD, o que acontece? Está bem nos extremos aqui embaixo, agora no atual momento. E quais foram as últimas vezes que ele teve no extremo? Aqui, aqui e aqui. E o que aconteceu logo depois desses extremos? Ele teve grande alta aqui, teve boas altas. E o índice de força relativa, mesma coisa, chegou abaixo dos 50%, força vendedora ficou mais forte. Atualmente também chegou abaixo, ele está apontando para cima, ou seja, está apontando para alta, 50% aqui já passou, então a força compradora está mais forte aqui. Então, no gráfico semanal, tudo indica que ele vai assim romper aqui para alta e buscar esse objetivo. Agora vamos olhar o gráfico diário para a gente ver se isso está confirmando. Já no gráfico diário, olha só que interessante, essa linha aqui amarela é o suporte, lá, a resistência, né, do triângulo, e essa linha aqui de baixo seria o suporte do triângulo. O que está acontecendo? Ele está numa pequena alta aqui, ó, de curto prazo. Então a média móvel aqui de 17 períodos passou para cima de vermelha, opa, muito bom, sinalizando uma reversão de tendência para alta também, já ajudando a confirmar o nosso padrão. E aí o que está acontecendo? O MACD está apontando para cima, azul por cima da laranja também, isso aqui é outro sinal de tendência de alta. Índice de força relativa, esse aqui talvez ele dê uma segurada, pelo menos aí no curto prazo, esse rompimento do triângulo. Por que eu estou falando isso? Porque o índice de força relativa já está bem aqui, ó, bem sobrecomprado no gráfico diário, tá bom? E o que eu acho que vai acontecer antes do rompimento? Mas ele vai romper ao meu ver. Ele vai vir aqui em cima, aqui, ó, vai ter uma resistência para romper aqui do triângulo, não vai conseguir no atual momento, vai descer aí mais alguns pregões aí para frente, vai corrigir aqui embaixo e depois vai voltar e vai romper com força, por conta simplesmente que eu estou vendo desse índice de força relativa que está bem sobrecomprado já no gráfico diário. Então ele vai ter uma correção no índice aqui de força relativa e voltar com toda a força, aí sim vai romper e vai buscar o topo lá de R$200, o nosso objetivo. Então esse é o padrão gráfico aí do triângulo ascendente. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta lá no gráfico anterior, acompanha devagarinho, entenda, volta quantas vezes for preciso, porque esse padrão acontece muito. E quando acontece, normalmente o triângulo ascendente é um viés altista, porque tem um triângulo descendente também. Depois, mais para frente, quando aparecer em algum gráfico, a gente pode estudar, ou mais para frente a gente pode também criar uma série aí, trazendo os principais indicadores, principais padrões gráficos, enfim, da análise gráfica, beleza? Então, resumindo, o HGLG11 é o maior fundo de logística do Brasil, um dos maiores fundos no geral do Brasil também. Preço sobre valor patrimonial dele está dentro do valor justo ali. A sua liquidez média diária é excelente, tem um patrimônio líquido gigantesco, então é um fundo também já antigo no mercado, com um patrimônio gigantesco, então é um fundo que já está consolidado no mercado, mais seguro. A sua carteira lá, a gente viu que seus ativos estão dentro da classificação A, então são ativos mais seguros que ele tem em carteira, é um fundo mais conservador, então
Então a parte da análise fundamentalista dele eu acho que está muito bom, é um fundo imobiliário muito conhecido no mercado e todo mundo gosta dele. Na parte da análise gráfica não precisa nem falar o que a gente acabou de estudar aqui agora, né? Ao meu ver, está vindo uma alta muito boa aí nos próximos meses para esse fundo imobiliário. E nós vamos voltar lá na frente, vamos buscar aqui esse vídeo para ver se realmente essa alta aconteceu, se esse padrão do triângulo ascendente realmente se confirmou. Então, não é uma recomendação nem de compra nem de venda, tá? A gente está aprendendo junto aqui, você tem que tomar suas próprias decisões, ver se essa análise fundamentalista ela está dentro da sua filosofia de investimento e pegar a análise gráfica para você ter o timing certo de entrada ali nos seus ativos, tá bom? Então, é isso aí, HGLG 11. Então é isso, gostou do vídeo? Curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações que é muito importante para você receber todo o conteúdo. Já te deixo um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!